O tema hoje que a gente vai estar falando, né, para comemorar aqui no Brasil, para quem não é do Brasil, só para entender, aqui no Brasil, domingo agora, o segundo domingo de agosto, a gente comemora o Dia dos Pais, né? Então, como eu falei no nosso programa anterior, há 2 semanas atrás, né, eu fiquei fora 2 semanas, né, Osmar? Hoje o programa é oferecido exatamente aos pais. E qual é o tema? Qual é a importância da figura paterna do homem na gestação e no puerpério? E uma pergunta: o homem sente ansiedade como a mulher? O homem tem depressão pós-parto como a mulher? Então, vamos lá. Vamos lá, então, para começar, por que a participação do pai é tão importante ainda na gestação? Tudo tão importante para mim. Bom, Osmar, acho que só para a gente estar retomando, a gente tem falado muito da questão da gestação e do puerpério, né? Então, assim, quando a gente fala do parto, do pós-parto, quando a gente fala da gestação, aonde o foco cai naturalmente? Sobre a mãe e sobre o bebê. E muitas vezes esse pai, ele é esquecido. Né? A gente não olha para esse pai, mas esse pai também, a vida desse homem, a vida desse parceiro também vai mudar. Né? Então ele também tem preocupações, ele também tem ansiedade, ele também tem medo. Então, por isso que é importante a gente estar falando. E o mais importante é que, assim, existem pesquisas recentes que já mostram que os pais, quando são mais participativos, né, traz benefícios muito grandes, né, inúmeros benefícios para o desenvolvimento do bebê e para a saúde emocional da mãe. Então, assim, respondendo a sua pergunta, né, quando a presença paterna é ativa na gestação, isso é um alicerce fundamental para a saúde e o desenvolvimento do bebê, da gestação e para a saúde da mulher. Por quê? Quando a gestante ela se sente apoiada, né, ela tem uma proteção. Então, a gente diminui essa ansiedade, diminui essa possibilidade de uma gestação gestacional e já tem estudos que estão comprovando que o suporte do parceiro diminui até 20% o estresse da gravidez. A gente está falando de 20%, porque a gente tem um ambiente tranquilo, né? A gente tem essa preocupação, a divisão dessa tarefa. E outra questão que é muito importante é que quando o homem participa, ou parceiro ou parceira participa dessa gestação, Osmar, o que acontece? Ele também começa a criar um vínculo com esse bebê. Você sabia que o bebê escuta o que acontece no meio? Então, o bebê também começa a se acostumar com a voz desse pai. Geralmente, o que acontece, né, que eu acho que é muito importante, quando a mulher fica grávida, lembra no programa anterior que eu falei que os 3 primeiros meses é difícil a mulher sentir o bebê? Para o homem também, né? Então, para o homem também é difícil de sentir. Então, quando ele começa a participar dessa gestação, a conversar com a barriga, a ajudar, a acompanhar a mulher nas consultas, no ultrassom, ele também começa a criar esse vínculo com esse bebê, né? Então começa a criar esse vínculo paterno, que é muito importante. Ana, que forma aí os pais podem apoiar a mãe durante o puerpério? Bom, esse apoio, né, a gente fala que é um pilar, né, emocional e prático, e é muito importante, né? É uma fase desafiadora tanto para a mulher quanto para o pai. Então, uma maneira que esse pai pode estar ajudando a esse apoio é aliviar essa sobrecarga. Então, como eu disse anterior, né? Tá indo nas consultas médicas, tá ajudando na escolha do enxoval, tá ajudando na decoração do quarto, né? Ter um ouvido atento para essa mulher, né? Porque essa mulher está passando por transformações que ela não tem controle. Então, quando ela tem esse ouvido, esse acolhimento, a gente está falando da diminuição de um risco de 15% a 20% de uma depressão.
né? Tem um caso aqui que eu atendi, que era muito comum, né? Que é bem interessante, que a queixa da minha paciente é que era o pai não contribuía, não participava, e o quanto isso estava deixando ela ansiosa. Aí nós fizemos um trabalho em conjunto, né? Esse pai começou a participar mais ativamente, indo nas consultas, né? Preparando, ajudando a mãe a escolher o enxoval, a decorar o quarto. Ficou até bonitinho, porque o pai acabou pintando o quarto, acabou escolhendo a cor e todo esse movimento, e a ansiedade dessa mulher diminuiu, né? Então, isso também é comprovado, que o acolhimento, o apoio é muito importante. Legal, mais uma pergunta: quais são os benefícios da presença paterna, né, ativa do bebê? Bom, a presença paterna ativa é crucial para o desenvolvimento integral do bebê, Osmar. Ele tem um impacto significativo nas esferas emocionais, cognitivas e sociais. Então, quando a gente fala no emocional, a gente está falando que essa criança ela se sente mais segura, né? Ela tem uma maior sensação de segurança e autonomia. Quando a gente está falando do cognitivo, esse pai ele vai criar novas brincadeiras, ele pode estar criando curiosidade, pode estar ajudando esse bebê a estar criando raciocínio, está enriquecendo esse cognitivo, né? A linguagem dele. E socialmente, porque o bebê vê que tem outras maneiras, né, de estar se relacionando não só com a mãe. Então, a gente tem estudos muito importantes de crianças onde os pais eram ativamente envolvidos. Essas crianças têm 30% menos riscos de problemas comportamentais. Então, sim, a presença do pai é muito importante. Então, mais uma pergunta aqui. O pai também pode enfrentar desafios emocionais durante o período perinatal? Sim, o pai pode ter ansiedade, uma taxa alta de ansiedade, né? O pai também pode ter uma depressão pós-parto, é muito comum, tanto que hoje a gente usa aquele termo, Osmar, o pai grávido, o homem grávido, né? Que a gente já falou aqui também. Então, assim, existe sim, né, esses desafios emocionais, porque a vida desse homem também vai mudar. Não é só a vida da mulher que muda. Então, é importante o homem, né, ter a consciência dessa responsabilidade da criação dessa criança. Então, mas esse homem ele vai ficar ansioso, ele vai ficar preocupado, né, ele vai ter medo, né, então a ansiedade dele vai aumentar. Muitas vezes essa ansiedade tem o mesmo questionamento: eu vou ser um bom pai, eu vou ter condições de prover essa criança, eu vou ter condições financeiras, o medo de perder o emprego nesse momento, o medo de reproduzir alguma relação que se não foi tão boa com o pai, né? E também existe sim, estudos já apontam que 10% dos pais podem ter depressão pós-parto. E quais são os sintomas dessa depressão? É muito parecido com os sintomas de uma depressão pós-parto da mulher, né? Então, a gente está falando de uma irritabilidade acentuada, nós estamos falando de um isolamento social, de uma perda de interesse com outras questões que ele gostava, dificuldade de se relacionar e dificuldade de criar um vínculo, Osmar, com a criança ou com a mãe. Né? Então, é importante esse pai. Mas o que acontece com esse homem, com esse pai? Muitas vezes ele passa por tudo isso calado, por vergonha, porque a sociedade fala que esse homem tem que ser forte, que esse homem não pode chorar, que esse homem não pode ter medo, tem que aguentar firme tudo, né? Então, assim, a gente está falando desse não reconhecimento desses sentimentos. Então, isso sim é uma condição que causa impacto negativo, não só para a saúde mental desse homem, como para a saúde mental dessa mulher, dessa mãe, desse bebê, dessa dinâmica familiar, né? Então, assim, é muito importante o pai, o homem, estar vendo, né,
sentindo o que está acontecendo e verbalizando. Lembra quando a gente já falou nos programas anteriores a questão de, olha, vamos ter um diálogo, do mesmo jeito que a mulher precisa estar falando dos seus medos, dos seus anseios, né? É importante o homem também estar falando do que ele está sentindo, desses meios, exatamente. Ana, como construir uma paternidade ativa, mesmo diante de rotinas corridas? Você está falando de rotina corrida? Hoje eu vi um vídeo no Instagram, lindo, com a Denise Fraga, que fala sobre contemplar. Né? E eu vim hoje para cá, vou mudar um pouquinho do assunto, tá, Osmar? Você sabe que a gente sempre dá uma desviada. E hoje, eu vim hoje para cá pensando assim, você para contemplar? Você sabe o que é contemplar? Contemplar algo, contemplar uma paisagem. Então a nossa rotina, o que ela faz? A gente vai na correria e fica onde? No celular, né? E nós aqui temos o privilégio de morar num lugar onde a gente tem verde, onde a gente tem um céu azul, onde nós temos pássaros, onde nós temos, né, uma paisagem maravilhosa. Então é mais fácil para nós pararmos que seja 1 minuto, 2 minutos, meia hora, ou mesmo quando a gente está vindo nas nossas estradinhas para a cidade, né, parar e contemplar. Então, assim, como é que esse homem ele pode construir essa paternidade mais ativa? É parando para dar atenção. Na clínica, eu escuto muita queixa de mulheres que falam, nossa, o meu marido, ele fala que vai cuidar da bebê enquanto eu cozinho, mas quando eu olho, ele está olhando, a bebê está brincando sozinha, e ele está no celular, ele está assistindo televisão, ele está fazendo alguma outra coisa. Então, assim, a grande chave para você ter essa participação mais ativa, Osmar, qual que é? É parar. Muito mais importante você ter qualidade do que quantidade. Então, é assim, é parar. Vamos parar um minuto. Então, vai cuidar do seu filho, é brincar com o seu filho. Mesmo que a gente não tenha paciência, às vezes a gente está com a cabeça fervendo, é muita coisa acontecendo, mas para. Coloca atenção naquilo que você está fazendo. Então, assim, é um bebê, brinca com o bebê. É uma criança um pouco mais velha, entra na brincadeira da criança, estimula. Então vamos pegar o exemplo aqui na nossa cidade, né? Que tem muita gente que mora na roça. Chama essa criança, vai brincar, mostra uma florzinha, vai brincar com as galinhas, vai fazer alguma coisa, mas esteja presente, esteja ativo. Não adianta estar presente só de corpo. Né? É deixar esse celular um pouquinho de lado, deixar as coisas um pouquinho de lado e estar vivenciando isso. Né? Então, uma maneira que esse homem pode ter essa paternidade mais ativa é exatamente isso, é brincar, é acompanhar, é levar na escola, né? É ler uma história, é ouvir uma música, né? É fazer essas atividades com essa criança, porque você fortalece esse vínculo com essa criança e também não faz bem só para a criança, faz bem para o pai, faz bem para a mãe, faz bem para essa dinâmica. E outra questão, né, Osmar, quando esse pai ele é mais ativo, né, e ele participa mais, ele tira um pouco essa sobrecarga da mulher. Então a gente também está pensando numa saúde mental mais tranquila para essa mulher, para a saúde dessa mulher. Acho que eu já estou falando acelerado demais, Osmar. Nossa! Na próxima pergunta, como foi uma paternidade ativa, a gente falou agora. E agora, que mensagem final você daria para os pais que estão vivendo feliz aí na casa? Isso é importante, o pai, a participação, né? Curtir com
né? Importante. Uhum. Bom, Osmar, eu acho que assim, assim como a maternidade, a paternidade é uma jornada muito transformadora e significativa na vida. Ela tem a sua essência, ela tem um peito de afeto, e o mais importante é você ter essa presença real que a gente está falando. Muitas vezes a gente tem o homem ou a mulher, eu estou falando a gente enquanto mãe e pai, tem a cobrança de ser os pais ou o pai perfeito. Não precisa se cobrar para ser o pai perfeito. Apenas seja o pai possível, aquele pai que você pode ter. A insegurança faz parte, as dúvidas fazem parte. Então, assim, é buscar aprender a cada dia, a cada momento, é permitir que você expresse as suas emoções, é dividir as responsabilidades do dia a dia com a família, né? É aprender a ter um diálogo aberto, né? Então, a mensagem que eu quero passar é: pais, se permitam buscar mais informação, se permitam vivenciar mais esse momento de vida, porque passa rápido, viu, Osmar? Passa muito rápido. Então, assim, mas eu estou no meu dia a dia, eu estou preocupada. Não, não é para você deixar o seu projeto de vida, é incluir mais um projeto na sua vida, é vivenciar, né? Porque quando você passa isso para essa criança, para o seu bebê, para o seu filho, para sua filha, você está deixando seus filhos mais seguros, mais confiantes, e isso é muito importante. Gostaria de desejar para todos um feliz Dia dos Pais. Quando a gente fala pai é uma figura muito importante, realmente, é um exemplo, e eu acho que não vem manual. Não tem manual. Então, assim, o que eu gostaria de estar deixando aqui é essa mensagem. Eu quero reforçar que ser pai não é ser perfeito, mas ter uma presença inteira, genuína, é dar um apoio emocional. Ser pai é estar disposto a aprender junto com seu filho ou com a sua filha. É um caminho para se fazer juntos, é um aprendizado constante. Então, às vezes, uma palavra de incentivo, um momento compartilhado, deixa marcas muito profundas e positivas. Então, é apenas ser pai. Não precisa ser o pai perfeito. A gente erra enquanto pai, enquanto mãe. E tudo bem, não tem problema. Então, é essa a mensagem que eu queria deixar.